E por último, um desafio um pouquinho mais interessante, né, que a gente vai fazer esse e mais um, é fazer um retângulo na nossa tela através de dois parâmetros de largura e altura. Então, o nosso usuário, ele vai passar para a gente essa função 4, ela vai receber aqui qual que é a largura do retângulo e qual que é a altura. Para a gente entender melhor, a gente consegue pensar que a largura é o número de colunas e a altura é o número de linhas. Certo? Então, baseado nas funções que a gente já vinha fazendo, a gente consegue criar aqui a função 4. Então, vamos fazer ela do zero aqui, ó. Função 4, e eu vou chamar ela com 10 e 3 para a gente testar. Na função 4, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a leitura da altura, da largura e da altura. Largura e altura. Nesse exemplo aqui, ó, eu vou usar o padrão da função main, né, que eu falei para vocês que a gente vai adotar daqui para frente. Então, tem que ter uma função main que foi definida antes. Então, nessa função main, o que eu tenho? A chamada da função 4. Só isso. Então, no meu escopo local, nenhum outro comando está sendo executado. Aqui na função 4, eu preciso imprimir esse retângulo. A gente já viu que para fazer impressão de linhas e de colunas, uma boa estratégia é usar o laço aninhado, né? Um while dentro do outro. Então, vou criar o meu primeiro while para imprimir as linhas. Então, aqui vão ser as linhas. Até quando que esse while tem que ir? Bom, eu falei para vocês, né, que a largura é as colunas e a altura é as linhas. Então, enquanto i for menor do que a altura, a gente vai executar algum trecho de código aqui. Tá. Para cada uma das linhas, eu preciso imprimir as colunas. Vou criar uma outra variável, j, começando com 0. E enquanto j for menor do que a largura, então é o número de cercas aqui, né, esse símbolo que a gente precisa colocar, eu devo imprimir o símbolo. Não quero que pule linha, então eu vou mudar o end aqui para... Vocês estão vendo aqui, ó, o end normalmente é o /n, que é o símbolo que pula a linha. Então eu vou mudar o end para vazio. E, sempre bom não esquecer, j precisa ser incrementado. Da mesma forma que esse laço está sendo controlado pelo i, o i também precisa ser incrementado. Então, o i recebe ele mesmo mais 1. E a gente só está esquecendo aqui de pular de linha. Aonde que a gente precisa pular de linha? Bom, quando eu termino de imprimir as colunas, eu pulo a linha. Onde que eu terminei de imprimir as colunas? Aqui, exatamente aqui, né? Então, depois desse while, eu venho e pulo de linha. Poderia ser depois do i mais 1, tanto faz, né? Mas só tem que lembrar de depois de ter impresso todas as colunas, pula a linha. Legal, vamos ver se isso aqui funciona. O meu programa foi chamado com a função main. A função main passou 10 e 3. Tem 3 de altura e de largura. Se a gente contar aqui, a gente vai ver 5 para um lado, 5 para o outro. Então tem 10. Está funcionando. Se eu fazer mais alguns testes aqui. Função 4. Com 10 e 20. Então, ele imprime para a gente 10 de largura e 20 de altura. Então, a gente está conseguindo desenhar o que a gente queria aqui na nossa tela com o retângulo. E aí vocês podem testar também com esse código ou com o código que está aqui no slide também. Aqui no slide eu fiz um pouquinho diferente. Na função principal, eu fiz a leitura do usuário, né? Então é até mais interessante você perguntar para o usuário qual que é a largura que você quer, qual que é a altura, e aí depois você faz a chamada aqui da função 4. Vejam, o nosso programa está seguindo aquele padrão de projeto, que só tem definição de funções e o único comando executado no nível global é o comando que chama a função main. Então, o fluxo de execução aqui é alterado para cá. E aqui eu declaro variáveis, faço leitura do teclado, chamo outras funções. Então, a partir de agora, vocês precisam sempre programar pensando nesse padrão aqui de código. E por último, para
trazer um pouquinho mais de desafio. Vamos fazer agora uma versão desse código em que a gente vai fazer um retângulo, mas apenas com as bordas preenchidas. Então, todo esse espaço aqui no meio, tá, ele tem que ficar vazio. Como que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente pode pensar aqui para resolver esse problema é que a gente vai assumir, eu esqueci de comentar aqui, ó, acabei passando batido, mas a gente vai assumir que largura e altura são maiores do que 2. Tá? Isso vai servir para a gente fazer um código um pouco mais simples aqui nesse exemplo 5. Então, a gente sempre vai ter algo desse tipo aqui, sempre vai ter alguma coisa vazia no meio. E no nosso caso, a gente vai assumir então que esses valores são maiores do que 2. Agora, como que eu começo a pensar na solução desse problema? Tá, eu já tenho um que calcula o retângulo fechado. Para calcular o retângulo apenas nas bordas, a primeira coisa que eu pensei em resolver aqui é imprimir a primeira linha. Tá? Então, eu vou imprimir essa linha inteira aqui. A gente já sabe como é que imprime isso. Bom, para imprimir essa linha, eu posso copiar esse trecho de código aqui. E eu vou comentar o resto para a gente... Eu vou apagar aqui para a gente ir fazendo junto. Então, essa primeira parte eu vou imprimir uma linha, tá? Então, imprime a primeira linha. E agora vale a pena fazer um comentário, porque não está muito óbvio o que eu estou fazendo. Quando eu abrir esse programa daqui 2 semanas, eu já não vou lembrar o que eu tinha programado. Então, eu vou colocar um comentário para que facilite a leitura desse código depois. Imprime a primeira linha, J começa com 0, e enquanto for menor do que largura, ele vai imprimindo, então a gente vai ter exatamente essa primeira linha aqui. Legal. Deixa eu executar. No nosso exemplo, eu consegui imprimir a primeira linha. Bom, professor, se você está imprimindo a primeira linha, também dá para imprimir a última, que é a mesma coisa, né? Porque era aquele caso do quadrado do retângulo fechado. Então, eu vou colar aqui também já a segunda linha. Então, imprime a segunda, não, última. A última linha também eu vou imprimir dessa forma. E aí, a gente já consegue, desse jeito, imprimir. Não, esqueci de alguma coisa, esqueci de pular de linha. Então, depois de imprimir a primeira linha, eu tenho que lembrar de dar um print aqui. Aí ele pula essa linha. E o mesmo vale para a gente aqui. Então, agora sim eu tenho a primeira e a última linha. Faltam n menos 2 linhas para imprimir. Então, o que eu posso pensar vou fazer assim, enquanto o i, que controla as linhas, né? Enquanto o i for menor do que n menos 2, que são a quantidade de linhas que eu vou imprimir no meio. Deixa eu colocar um comentário aqui também. Então, imprime as linhas do meio. Imprime as linhas do meio. Quantas linhas que eu tenho que imprimir? N menos 2. Vou de 0 até N menos 3, que é N menos 2. A gente já está acostumado a usar esse começo do zero, né? Não tem dificuldade aqui. Enquanto eu tiver nessas linhas do meio, o que eu preciso imprimir? Eu vou pular de linha só para a gente ver o que acontece. I recebe I mais 1. Erro porque N não está definido. Não existe N, né? Onde eu armazenei o número de linhas, eu armazenei na altura. Então, enquanto a altura I for menor do que a altura menos 2, certo? Quando a gente executa aqui, a altura do teste era 3, então imprimiu uma linha, 2, 3. Está correto, mas faltou imprimir as bordas ali, né? E esse exemplo não é tão legal, melhor fazer assim. Função 5 com 10 e 4, ou sei lá, 7. Função 5 não está definida, é função 4. Eu esqueci de mudar o nome aqui, ó. Função 5, agora vai estar definida e eu posso fazer isso. Não vou contar aqui, mas vocês podem acreditar em mim, tem 10 linhas exatamente nesse trecho, mas falta imprimir a primeira coluna e a última coluna. Como que eu faço isso? Professor, vem aqui e coloca só para imprimir uma vez esse caractere e o programa vai estar quase certo. É verdade, mas ainda falta imprimir esse último aqui. Bom, a gente aprendeu que cada linha estava sendo impressa com um laço, certo? Então, eu vou fazer esse laço para imprimir no meio espaços vazios e nas bordas, só nas bordas, esse símbolo especial. Como que eu vou fazer isso?
eu vou criar aqui um laço interno, como a gente já tinha feito, ó. J começa com 0. Enquanto J for menor do que a largura, o que eu posso fazer? Primeiro eu pergunto, se J for igual a 0, significa que eu estou na primeira coluna. Aí eu posso imprimir esse símbolo especial. Se não, eu imprimo um espaço em branco. Não esquecendo de somar o valor de J aqui no final. Vamos ver qual que seria essa saída. Bom, para o caso aqui... pulou um monte de linha, deu tudo errado. Por que deu tudo errado? Porque eu esqueci de modificar, né, o end para, ao invés de pular de linha, eu não quero que ele faça nada, o end. Lembrando que o comando print tem esse padrão end que é /n para pular de linha, eu tenho que modificar isso. Agora sim, modificando. Aconteceu aqui mais ou menos o que eu queria, mas esqueci de pular a linha no final, então faltou ainda aqui um. Depois de imprimir todas as linhas, eu venho e pulo uma linha. Todas não, né? A cada linha que eu imprimo, eu tenho que pular uma linha. Vamos ver como isso está ficando. Olha, está quase bom. Porque agora não é mais espaço... Antes aqui não tinha nada esses caracteres. Ó, se eu tentar puxar com o mouse, não vai para lugar nenhum. Agora tem alguma coisa. Só que falta eu incluir o último caso, né? Que é o caso desse símbolo. Quando que eu devo escrever esse símbolo? Quando J for igual a 0 ou quando J for igual a largura menos 1. Lembrando que começamos em 0, então o último é largura menos 1. Aí você imprime esse símbolo diferente. Legal, vamos ver se isso aqui dá certo. Deu certo para o primeiro caso, eu vou chamar aqui a função 5 para um caso mais interessante. E aparentemente está funcionando. Eu acredito que esteja tudo certo aqui. Tá? A gente pode fazer um maior do que o outro aqui. Então aqui é 4 de largura e 10 de altura. Então a gente consegue agora desenhar esse retângulo apenas com as bordas com o símbolo especial. Aqui nos slides a gente tem uma implementação possivelmente um pouco diferente do que eu acabei de fazer, mas vocês podem olhar também depois no vídeo ou nos slides para acompanhar. Então, por hoje era só isso. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço a todos e até lá.